Olá, meu nome é Alan e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de transporte de um componente. Como eu falei no vídeo anterior, o meu transporte, para que tenha uma qualidade garantida, eu preciso usar uma ferramenta da qualidade que seria a validação. E nessa validação, o que nós iremos realizar? A reprodução de um ensaio assistido e durante esse ensaio eu vou coletar os dados que eu obtive ao longo do acompanhamento desse ensaio. Então, como foi definido no vídeo anterior, a validação ela está baseada em evidências documentadas. Então, uma etapa fundamental na validação são os registros do meu ensaio. Então, eu vou fazer uma sugestão para que seja realizado um formulário. É óbvio que você deve, né, adaptar as sugestões à realidade do seu serviço. Então, não é uma regra, é uma sugestão. E eu gostaria de começar dizendo que é importante conter no meu formulário o tipo de validação que eu estou realizando. Existem alguns tipos de validações e eu vou propor aqui 4. A primeira seria uma validação inicial. Essa validação a gente utiliza quando você vai adquirir um novo equipamento. Então, eu estou adquirindo uma nova caixa térmica, então antes de fazer essa aquisição, preciso validar para saber se ela atende aquilo que eu preciso. Isso se aplica a qualquer equipamento. É até interessante o serviço desenvolver um formulário para cada tipo de equipamento que será validado. Um formulário só para banho-maria, um formulário só para equipamentos da cadeia do frio. Nesse caso aqui, nós estamos especificamente falando de caixa térmica. Eu posso também ter uma validação de revalidação, e isso acontece de acordo com uma necessidade que eu observo. Então, se eu possuo um equipamento, não é um equipamento novo, e esse equipamento que antes eu utilizava para fazer um deslocamento de 1 hora, agora eu preciso que ele faça esse deslocamento de 2 horas. Então, eu vou fazer uma revalidação, porque o processo que eu estou realizando foge daquele ensaio que eu fiz inicialmente. Eu posso fazer uma validação pós-corretiva. E o que seria isso? Eu posso ter substituído o termômetro da minha caixa, eu posso ter feito alguma alteração no meu equipamento e eu preciso validar para saber se ele preserva as condições que haviam antes dessa manutenção. E eu também posso validar após uma não conformidade. Eu posso observar alguma falha e verificar a necessidade de realizar um novo processo de validação para ajustar e corrigir aquilo que foi identificado. Uma outra coisa que deve contar, um outro item que deve constar no meu formulário, é a identificação do equipamento que eu estou validando. E eu devo descrever ali a marca, o modelo e o número do patrimônio. O número do patrimônio é importante, porque, embora eu possa ter várias caixas térmicas da mesma marca, do mesmo modelo, eu devo validar cada uma individualmente. É esperado que os resultados sejam semelhantes, porém, cada caixa possui um termômetro, possui uma característica, e o ideal seria que cada uma seja validada. E em seguida, eu especifico quais são os componentes que eu estou utilizando nessa validação. É até interessante dizer que para cada caixa eu vou validar de acordo com cada componente. Então, se eu utilizo uma caixa térmica para fazer o transporte de plasma, o transporte de plaqueta, o transporte de hemácia, eu devo realizar as 3 validações, uma com cada tipo de componente. Eu discrimino a quantidade que eu utilizei e a temperatura máxima e mínima que eu espero dentro daquela validação. Então, por exemplo, se eu vou validar um transporte concentrado de hemácia. Então, o tipo do componente, concentrado de hemácia, quantidade. Eu estou transportando 10 bolsas. E qual a temperatura máxima e mínima? Entre 1 e 10 graus Celsius. Isso deve estar descrito no meu formulário. Em seguida, eu vou especificar a substância resfriadora que eu estou utilizando. Eu posso estar utilizando o gelo seco, eu posso estar utilizando o gelo rígido, o gelo de espuma, e eu também preciso dizer a carga que eu estou colocando dentro da caixa térmica. Quantas placas de gelo eu coloquei. Isso é importante porque eu preciso, de repente, ajustar. Então, o registro da quantidade de gelo também é útil no final. E, por fim, eu preciso especificar o instrumento de medição utilizado na validação.
No caso de um termômetro Penta, por exemplo, eu devo discriminar qual é o tipo de instrumento, termômetro com 5 sensores, o número de identificação desse termômetro, que eu posso ter mais de um, e o número de calibração dele, o certificado que ele foi calibrado. Então, eu vou dizer o número da certificação da calibração, a data em que essa calibração foi realizada e o laboratório que realizou. É óbvio que o serviço deve dispor também desse documento certificando que aquele instrumento foi calibrado. E então, finalmente, eu vou entrar nos dados do ensaio que eu estou realizando. Dentro dos dados do ensaio da caixa térmica, o primeiro item que eu vou observar são as temperaturas que serão mensuradas. Eu posso propor uma tabela e nessa tabela eu vou botar a temperatura mensurada por cada sensor que eu utilizei. Também nessa tabela deve conter a temperatura interna e a temperatura externa, porque o ambiente interfere no desempenho do transporte. Eu também devo relacionar o número de medições que eu realizei, o horário em que cada medição foi realizada e é interessante propor um gráfico da temperatura em decorrência do tempo. Então, ao longo do tempo, como que a temperatura dessa caixa térmica se comportou. E no final do gráfico eu devo também expor a legenda para que seja mais fácil observar. E um campo de observações. Quando no próximo vídeo nós formos falar especificamente do ensaio, ficará um pouco mais claro como esse formulário será organizado. E no final do meu formulário, eu preciso ter um espaço para emitir um parecer. Esse parecer será feito baseado nos critérios de aprovação que eu propus lá no meu protocolo de validação que eu falei no vídeo anterior. Então, dentro do meu protocolo, eu vou dizer o que eu preciso e então eu vou, baseado nisso, emitir um parecer, descrevendo como que eu fiz a minha validação, de que maneira os meus sensores foram dispostos, distribuídos dentro da caixa e dizendo se atende ou não. E nesse parecer eu tenho 3 possibilidades de conclusões que eu posso tirar. A primeira é que a minha validação aprovou o meu equipamento. Ela atende aos critérios de aprovação que eu determinei, então ela pode ser colocada em uso. A segunda é que ela pode estar reprovada. E aqui eu abro um parêntese, que é importante o registro dos ensaios que não tiveram sucesso. Porque através dele nós podemos modificar e propor uma nova estratégia. Então, se eu preciso fazer um deslocamento de 2 horas e com 1h30 a minha temperatura saiu da faixa, como que eu posso resolver isso? Diminuindo a quantidade de bolsa, aumentando a quantidade da substância resfriadora? Então, esse registro é importante, porque ele mostra o caminho da validação. E eu também posso ter uma aprovação com desvio. Então, pode ser que a minha caixa não comporte uma quantidade de gelo superior à que eu já estou usando e eu preciso daquela quantidade mínima de bolsas, então eu vou destinar esse equipamento para um transporte com um tempo de duração menor. No final, eu vou dizer quais foram as pessoas responsáveis por essa validação e a data do ensaio. Muito obrigado. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o ensaio propriamente dito e explicando melhor como que esses dados serão úteis para a nossa validação.